Esses aqui são os novos Oppo Reno 13 e 13F, celulares intermediários que acabaram de desembarcar no Brasil com a chegada dessa fabricante chinesa. Será que eles vão impactar esse mercado já tão cheio de aparelhos? O que eles trazem de novidades? Bem, eu quero te contar tudo nesse vídeo. E claro, se você quiser comprar qualquer um deles, tem links na descrição de lojas confiáveis, junto também com o link para o nosso grupo de ofertas, onde diariamente fazemos uma curadoria dos melhores cupons e preços. Já tem mais de 100 mil pessoas por lá. Então, clica aqui embaixo ou dá uma olhada no QR Code que apareceu na tela e agora roda a vinheta pra gente começar. Esses dois novos celulares da Oppo têm tudo para serem a linha de frente da chegada da empresa no Brasil. É sempre bom lembrar que essa é a segunda tentativa da marca de vir para cá. Houve uma tentativa em 2022 com direito a evento de lançamento, uma expectativa por novidades, mas que nunca se concretizou. Só que no fim do ano passado a marca retomou o caminho pelas terras tupiniquins e anunciou uma operação em conjunto com a Magalu, que será o parceiro de vendas da empresa, além de uma promessa de novos modelos chegando por aqui. Os Oppo Reno 13 e 13F foram anunciados globalmente entre o fim do ano passado e o começo de 2025, então não são exatamente aparelhos novos. E o que eu posso falar deles? Bem, eles se parecem bastante, mas tem diferenças pontuais. A mais importante fica na construção. Vamos assumir aqui que o Reno 13F é o intermediário mais próximo dos modelos de entrada, enquanto que o Reno 13 é um intermediário de gama mais alta, quase um intermediário premium. Além disso, dá para perceber uma diferença de tamanho entre os dois. O 13F ele é maior. Não é enorme, tá, essa diferença, mas é perceptível. E eu detalho mais quando passar pela tela dele. Nos dois modelos a aposta é a mesma. Traseira e frames laterais retos, tal qual vem aparecendo em iPhones, Galaxies e outros celulares. O módulo de câmera tem um posicionamento praticamente idêntico e o que muda é onde fica o flash de cada um dos aparelhos. Um deles fica um pouco mais alto, perto da câmera macro do 13F, enquanto que o outro é um pouco mais embaixo, longe do sensor de profundidade do Reno 13. No mais, é um módulo transparente, meio acrílico, que diminui a impressão de que as câmeras ficam muito saltadas em relação à traseira, mas a verdade é que elas ficam. É um esquema que as marcas fazem para conseguir dar essa diminuída. Tem também uma diferença importante quando a gente fala de construção, porque o 13F ele tem traseira e lateral inteira de plástico. Um plástico com acabamento fosco, que eu achei bem bonito, mas que é plástico. O Reno 13 já capricha na construção, com um vidro texturizado reflexivo, bem típico das fabricantes chinesas, e os frames nas laterais são de alumínio. A Oppo colocou os botões apenas do lado direito e não inventou, como acontece no Find N5. Eles estão numa boa altura, confortáveis na mão e são bem responsivos. E isso vale para os dois modelos. Na parte interior ficam as saídas de som, a entrada USB-C e a gaveta de chips. Tudo o que eu falei vale para os dois, até agora. Isso porque o 13F conta com espaço para 2 chips ou um cartão de memória, então ela é híbrida. No Oppo Reno, nós vemos apenas o espaço para 2 cartões SIM, mais nada, não tem como aumentar o espaço interno dele. Quando passamos para a tela, os dois contam com um display AMOLED, com 120 Hz de taxa de frequência, mas é claro que o modelo 13 terá suas vantagens, como o suporte ao HDR10 Plus, a resolução maior, que chega a 2K, a maior densidade de pixels e a proporção de tela para corpo. A boa notícia é que mesmo o Oppo Reno 13F conta com um bom display AMOLED. Ele é um pouquinho maior, com 6,67 polegadas, com um pouco mais de borda, enquanto que o Reno 13 tem 6,59 polegadas. Eu gostei muito de ver como os dois celulares eles têm bordas finas, que dão um ótimo aproveitamento de tela, especialmente o Reno 13, que tem quase 90% dessa relação entre tela e corpo. No 13F essa proporção cai para 88%, porque dá para ver que a borda inferior é um pouco mais espessa. O intermediário melhor ainda conta com a proteção Gorilla Glass 7i, mais avançada que o irmão mais barato. Apesar dessas especificações aí que eu pontuei, a experiência de uso no dia a dia, na boa, é muito parecida, tá? O Oppo Reno 13 ele tem mais opções de calibração de cor de tela, além do natural e do vívido. A Pro, que usa a temperatura de cor D65, é mais quente que o padrão. O modelo mais caro também conta com configurações para melhorar as cores em imagem e vídeo, recursos que não estão presentes no Reno 13F. Só que mesmo sendo mais simples nas configurações, o mais barato também tem uma boa tela, com bom contraste e cores fortes. A vantagem de ter também um display AMOLED é conseguir colocar o sensor de impressões digitais embaixo da tela nos dois modelos. Eu tenho que admitir que eu acho que os sensores ficam um pouco mais para baixo do que deveriam, quase na borda da tela, mas são rápidos e responsivos. Quando a gente fala de conectividade,
conectividade, que é o próximo passo da gente discutir com vocês, tem algumas diferenças pontuais e importantes, como no Bluetooth e no Wi-Fi. O Reno 13 já tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4. O 13F, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, então tem um upgrade aí entre eles. Os dois contam com NFC, mas a gente não sabe exatamente qual tipo de pagamento vai aparecer mais por aqui. E o modelo mais caro tem infravermelho, que pode transformar o seu celular em um controle remoto. Os dois chegam com o Android 15 e com a interface da marca que é o ColorOS, que mistura os ícones do Android padrão com uma pegada bem típica das fabricantes chinesas, com muita personalização e uma pegada meio Apple no visual. Quando eu falo de opções de personalização, é opção mesmo, tá? Começa pela possibilidade de mudar o formato e o brilho dos ícones, alterar a transição na rolagem de páginas, enfim, dá pra fazer bastante coisa nessa interface da Oppo. E aqui a gente vai perceber ainda mais a diferença entre eles, que contribuíram muito com a experiência de cada um. Por exemplo, o Oppo Reno 13F ele é mais simples no chipset, ele utiliza o Snapdragon 6 de primeira geração, e a gente recebeu essa versão aqui com 12 de RAM e 256 de armazenamento, que pode ser expandido com o microSD. Já o Reno 13 conta com o chipset MediaTek 8350, com também 12 GB de RAM e 512 de armazenamento, que não pode ser expandido. E antes de eu falar mais sobre o hardware, eu preciso contar como foi a experiência, num detalhe um pouquinho preocupante, tá? O Reno 13 apresentou um bug estranho durante os testes. Eu não conseguia baixar nenhum aplicativo que tivesse acesso ao hardware do aparelho, como os benchmarks que geralmente fazemos, ou o AIDA 64, que fornece informações sobre o hardware do celular. Além disso, ele apresentou uma velocidade de download reduzida, demorando horas para baixar um jogo de 2 GB, ou mesmo a atualização de software. Quando eu entrava na opção sobre o dispositivo, nas configurações, ele mostrava também dados que não eram desse aparelho, com erros nas câmeras, no chipset e na bateria. Eu tentei resetar o celular 2 vezes e o erro persistiu. Eu precisei então pedir para a Oppo mandar mais uma unidade, porque eu achava que o bug era irreversível, mas no dia que chegou a segunda unidade do Reno 13, eu consegui baixar a atualização de software, que demorou mais de 4 horas para ser feita. Depois de instalar, o aparelho voltou a ter a experiência que eu imaginava ter com ele. Claro, esse pode ser um problema dessa única unidade ou dessa compilação específica de software, porque não aconteceu nenhum problema na outra unidade que eu testei. Foi estranho, tá? Esse modelo em específico, ele tava com problemas até mesmo para acessar os aplicativos, ele tava muito lento. Depois da atualização ele ficou bem mais esperto e permitiu baixar os aplicativos que a gente precisava. Entre eles os 2 benchmarks que a gente costuma fazer nos aparelhos que passam aqui na nossa bancada. E claro, deixa eu contar como eles se saíram. No AnTuTu, o Oppo Reno 13 ultrapassou 1.100.000 pontos, um desempenho que fica em torno ali de 60% de um topo de linha, como um S25 Ultra ou um iPhone 16 Pro. No Geekbench foram 1.313 pontos em single core e 3.900 no multicore. O 13F fez pouco mais da metade desses pontos. Ou seja, para ficar bem claro, o Oppo Reno 13 é um intermediário premium e o 13F é um intermediário um pouco mais padrão, quase ali acima dos modelos de entrada. O mais avançado da família, então, consegue fazer um bom multitarefas, abre os aplicativos com maior rapidez e oferece uma experiência de jogos mais fluida. Não que o 13F não seja capaz de fazer isso, mas dá para perceber as limitações com mais facilidade. Não agora, tá? Nessa primeira semana de uso, com poucos aplicativos baixados e quase sem arquivos. Meu receio é que com mais tempo de uso, daqui a uns anos, a gente perceba um desgaste, uma lentidão na troca de aplicativos e uma dificuldade para rodar alguns jogos. Mas hoje em dia, ainda tá super tranquilo. Por falar em jogos, eu não consegui testar vários títulos, mas eu disputei Call of Duty e Asphalt Unite de um jeito bem tranquilo nos 2 equipamentos, então funciona para jogar, tá? Ela foi bem fluida nos 2 títulos, sem lags, as respostas da tela são bem rápidas e eu fiquei feliz com a experiência. Os 2 modelos aguentaram legal até mesmo o jogo em resolução ou taxa de quadros mais alta, o que é ótimo e mostra que o conjunto chipset e ColorOS estão em sintonia. Inclusive tem até um modo de jogo que consegue melhorar vários aspectos do gameplay. Eu não ativo para ter experiência real, tá? E mesmo assim ele foi bem nos 2 modelos. Aqui praticamente eu não percebi diferença na fluidez. É só que no 13 você consegue subir uma categoria dos gráficos. E antes de eu passar por uma característica super importante, eu quero dar 2
duas dicas para vocês economizarem na internet. A primeira é dar uma olhada no nosso grupo de ofertas, onde diariamente a gente coloca lá preços bons, cupons interessantes e já tem mais de 100 mil pessoas de olho por lá. Se você quiser saber mais, escolha.cc/grupo ou dando uma olhada no QR Code que tá aqui na tela. Só que tem uma outra ferramenta que é o comparador Escolha Segura, nossa extensão para computador e aplicativo Android, onde você pode comparar preços, testar cupons automaticamente na hora que você estiver no carrinho e, claro, criar alertas para ficar de olho naquele produto que você está querendo. Então, tem link também dele aqui na descrição e deixa eu voltar porque agora tem um item muito importante. Uma característica legal nessa família de celulares foi que a Oppo entendeu que as pessoas precisam passar mais tempo longe da tomada, ao mesmo tempo em que elas não querem um tijolão por conta disso. Em números, eu encontrei duas baterias muito interessantes por aqui, tá? O Oppo Reno 13 ele tem um tanque de 5.600 mAh, que é alimentado por um carregador com fio de nada menos que 80 watts, o que garante metade de uma carga em 29 minutos, e 0 a 100% em 1 hora e 5. Já o Reno 13F tem um tanque até maior, de 5.800 mAh, que aceita carregamento de 25 watts. Isso é bem legal se a gente olhar para a concorrência. E olha, ele fez de 0 a 100% em 1 hora e 18 minutos. A Oppo até confidenciou pra gente que o limite dessas baterias é até limitado pelo transporte desses equipamentos através do mundo. É engraçado como pode ser um pouco mais difícil a gente encontrar celulares de 10.000 mAh nos próximos anos, porque vai ter que ter uma regulamentação melhor para isso. Mas enfim, logo mais esses valores devem realmente aumentar. Quando olhamos para os concorrentes, os Galaxy A e os Galaxy S, que não têm sobrenome Ultra, recebem apenas suporte de 25 watts de carregamento e nenhum deles está passando de 5.000 mAh. Quando olhamos para as outras concorrentes chinesas ou asiáticas, daí sim a gente já começa a ver outros aparelhos com baterias um pouco superiores. Mas a Oppo está sim puxando nesse ano e provavelmente os celulares que estiverem acima do 13, que, sei lá, chegarão em algum momento, também terão baterias bem grandes. Só que um ponto que a gente sempre fica na dúvida com relação a esses celulares são as câmeras. Aqui a Oppo quis manter a família com configurações bem parecidas e com diferenças sutis, que eu vou comentar quando eu passar pelas specs. No caso das lentes traseiras, eu posso repetir os números, porque tanto o 13 quanto o 13F compartilham os megapixels em suas câmeras. Eu quero começar então com a principal de 50 megapixels e com a abertura de 1.8. Ela tem também recursos como o PDAF, o autofoco e estabilização ótica de imagem. Os dois também têm uma câmera ultra-wide de 8 megapixels f2.2, mas com algumas diferenças. No Reno 13 a distância focal é de 15mm e o ângulo de 115. No 13F o ângulo de visão é menor, apenas 112 graus, e a distância focal é de 16mm, além de não existir uma menção a autofoco. Ainda existe uma terceira lente nos dois equipamentos, de 2 megapixels, mas em cada modelo ela tem uma função diferente. No Reno 13 é um sensor de profundidade, que vai ajudar no modo retrato. Já no 13F é uma câmera macro. Isso significa o seguinte na prática: o Reno 13 ele vai conseguir enxergar mais e se afastar mais para fazer uma foto melhor, e também vai ter mais poder de fogo no pós-processamento, por conta do seu processador mais capaz. Outra coisa mais prática é que, como o Reno 13 tem autofoco, quando você se aproxima para fazer uma macro, ele rapidamente vai ativar esse modo. Se você quiser fazer uma macro com o Reno 13F, vai precisar entrar no modo específico, utilizando esse ícone aqui. Outra vantagem do Reno 13 é que ele é capaz de gravar em 4K com a lente principal a 60 quadros por segundo, e como é natural, o Reno 13F vai alcançar apenas 30 quadros nesse mesmo tipo de vídeo. Nenhum deles tem câmera telefoto, então o máximo que o app das câmeras oferece é um zoom digital de 2 vezes. Significa que mais do que isso não é uma boa ideia. E por mais que as especificações de câmera sejam muito próximas, eu preciso te lembrar que são chipsets diferentes, fazendo um pós-processamento também diferente. E é aqui que realmente eles vão se separar. Durante o dia, especialmente em momentos de boa luz, o 13F consegue fazer frente ao 13, o que é uma ótima notícia. Então, para fotos em locais fechados ou de paisagem, precisa ser muito detalhista para achar diferenças substanciais. O que dá para perceber, especialmente na câmera frontal, tá, é que existe uma calibração de cor diferente entre os dois. É um bom momento até para me corrigir, porque eu esqueci de passar as informações
da câmera frontal. O 13 tem 50 megapixels, autofoco, distância focal de 21mm e abertura f2.0, o conjunto de vários outros flagships. Já o 13F tem 32 megapixels, com uma distância de 22mm, não tem autofoco e uma abertura de luz menor, f2.4. E aqui é bom lembrar que quanto maior for esse número, menor é a entrada de luz na lente. O Reno 13F então sofreu quando a noite chegou, não tem como dizer nada diferente disso. Isso porque ele é menos esperto que o modelo 13 e não percebe automaticamente quando precisa mudar para o modo noturno. Se você tirar uma foto com ele antes de fazer essa alteração, você vai ter fotos com mais problemas, mais artefatos. Por outro lado, eu gostei de ver nos dois celulares que o máximo que eu precisei esperar para a foto ficar pronta foram 2 segundos. Outra coisa que vale mencionar é que o Reno 13 filma em 4K a 60 quadros mesmo com a câmera frontal, enquanto que o 13F só consegue gravar em Full HD. Outro grande diferencial desses aparelhos é que eles tentam trazer para os intermediários muitas funções de inteligência artificial que estão presentes apenas nos celulares topos de linhas de outras marcas. A empresa prometeu não só a parte de fotos, que também já chegou lá na linha Galaxy A, quanto também a parte de escrita, que deve aparecer com o tempo por aqui. Para concluir então, tanto o Oppo Reno 13 quanto o 13F são aparelhos bem interessantes, com um conjunto de câmera razoável, mas com boas possibilidades, baterias grandes e uma construção legal, especialmente o Reno 13. Eles também já devem receber a parte de inteligência artificial, que nem todos os outros modelos intermediários parecem que vão ter. O engraçado é que eles foram lançados por preços que não condizem com o mercado de intermediários. Por que pagar R$ 3.699 ou pelo menos R$ 3.219 à vista no 13F se o Galaxy A56 está saindo mais barato? No caso do Reno 13 então nem se fala, a marca colocou em pré-venda no Magalu por R$ 5.499 ou R$ 4.949 à vista, R$ 5.000 no intermediário premium. Dá para você encontrar celulares flagship, topo de linha, aparecendo nessa faixa. Pensa que o Oppo Reno 13, no preço cheio, ele tá mais caro que o iPhone 15, se duvidar até o iPhone 16 em algum momento. E assim, na boa, é um celular legal, mas esse preço ainda tá caro. Eu acredito que o Reno 13F tem que estar ali perto dos R$ 1.500 para cima ou para baixo, enquanto que o 13 normal tem que estar perto dos R$ 2.000, quem sabe até um pouquinho menos. Enquanto isso, não fazem sentido, mas a partir desse momento, a partir dessa faixa de preço, são celulares bem interessantes, porque a marca tá de forma oficial aqui no Brasil. Sabe aquele problema de que ele tava estranho, que eu tive que pedir outro para assessoria? Se a marca não tivesse por aqui, ia ser ema, cada um com seus problemas. Então tem algumas outras marcas de chineses que se comprar e não chegar legal, é difícil você conseguir reaver, mas nessa marca aqui, o fato deles estarem no Brasil me agrada bastante. Eles devem trazer tudo traduzido, tem todo esse esforço da marca aparecer mais por aqui. Então, muito legal a chegada deles, aparelhos interessantes, tem que baixar de preço e claro, eu quero saber de vocês. Qual preço vocês acham que mais faz sentido esses equipamentos? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Se gostou, deixa like e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e tchau, tchau!